Olá pessoal, meu nome é Wagner Cassiano e é um prazer estar com vocês. Dando continuidade à nossa capacitação, gostaria de ressaltar que nos cursos técnicos da Rede ETEC Brasil, os cursistas e professores mediadores presenciais devem ser também acompanhados pelo coordenador de polo. Ele é a pessoa responsável por auxiliar e dar o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades dos cursos realizados em seu polo. Para os cursos técnicos da Rede ETEC Brasil, do SEAD e FNMG, a principal atribuição dos coordenadores de polo, além da mencionada, é exercer as atividades típicas de coordenação de polo, tais como o envio de documentos, a frequência mensal do professor mediador presencial, o relatório mensal das atividades desenvolvidas pelo professor mediador presencial, a frequência semanal dos cursistas e o envio das atas das avaliações presenciais. Como já dissemos anteriormente, o professor mediador presencial, dentre outras funções, tem como principal atribuição auxiliar o cursista durante todo o seu período de estudo, orientando e motivando-o para que o mesmo possa dar continuidade aos estudos com o mínimo de ansiedade e dúvidas possível. Quanto às dúvidas que não forem sanadas no polo, o professor mediador presencial deve entrar em contato com o seu coordenador de professor mediador. Vejam as demandas que o professor mediador presencial deve recorrer aos coordenadores de professor mediador, caso não consigam resolver. Então, você pode recorrer ao seu coordenador de professor mediador quando ocorrer alguma dessas situações. Alguma atividade ou ações relacionadas à função de professor mediador. Dúvidas relacionadas às disciplinas ou no desenvolvimento de suas atividades. Dúvidas relacionadas ao ambiente virtual de aprendizagem. Dúvidas relacionadas ao preenchimento de relatórios de regularidade dos cursistas. Dúvidas relacionadas ao desempenho dos cursistas nas atividades. Dúvidas relacionadas à aplicação das avaliações. Dúvidas relacionadas às atividades práticas e práticas de formação profissional. Dúvidas relacionadas à assistência pedagógica aos professores mediadores presenciais e dúvidas relacionadas ao registro no diário. Todos os cursos técnicos são orientados pela agenda de atividades, que é um instrumento criado para auxiliar professores mediadores à distância, presenciais e coordenadores de polo, quanto às atividades diárias que devem ser realizadas dentro dos prazos estipulados pelos calendários e cronogramas dos cursos. Ela deve ser realizada como um guia das principais atividades desenvolvidas. As datas devem ser observadas atentamente, pois o cumprimento dessas garantirá um fluxo tranquilo e correto das atividades para os polos. O professor mediador presencial e coordenador de polo devem se organizar semanalmente para as atividades diárias, ou seja, no início da semana devem verificar quais são as atividades a serem executadas na referida semana. As atividades são pré-agendadas, ou seja, são aquelas atividades comuns a todos os cursos e que possuem data de ocorrência desde o início do módulo. As atividades não serão apenas as planejadas, podendo surgir algumas adicionais no decorrer do módulo. Falemos agora da estrutura do módulo de estudos. Cada curso é ofertado em módulos. Ao todo, são 4 por semestre. A quantidade de disciplinas oferecidas em cada módulo varia de curso para curso. Contudo, todos possuem um padrão de funcionamento conforme podemos observar a seguir. As semanas de estudo elas são divididas em 5 semanas para cada dupla de disciplinas. Aí nós teremos a semana 1, 2, 3, 4 e 5. E aí nós teremos na semana 1, que acontecerá apenas a videoaula da disciplina A e B, ou C e D, ou E e F. A semana 2 vai ter a videoaula 2 e junto, logo após o estudo da semana 2, vem a atividade prática. Então, nessa semana, estará disponível no ambiente virtual a atividade prática que é voltada para a disciplina de estudo. Então, nós teremos essa atividade prática na segunda semana, primeira semana, segunda semana. Logo após, vem a terceira semana só com a videoaula, semelhante à semana 1. Logo após o término de estudo da semana 3, aí acontece a AO, porque a AO ela é referente à aula 1, 2 e 3. E em seguida vem a quarta semana, que tem a estrutura semelhante à semana 2, que tem a outra atividade prática. Então, para entendermos bem,
nós temos a semana 1 e 3, que são semelhantes, a 2 e a 4 elas são semelhantes, e após o estudo nós temos as atividades práticas. Que fique bem claro para você, professor mediador presencial, que as atividades práticas devem estar dispostas no ambiente virtual para você e para os cursistas na semana 2 e na semana 4. Na semana 5 acontece a avaliação presencial de todas as semanas estudadas, 1, 2, 3 e 4. Não necessariamente das videoaulas, mas de tudo aquilo que o professor formador colocou como estudo para as 4 semanas. Depois nós temos as sequências das demais disciplinas, semana 6, 7, 8, 9 e 10, que seria a disciplina C e D, no caso que nós temos aqui, que é semelhante ao que foi na disciplina A e B. Na semana 2 e na 4 vai ter atividade prática, e no meio da semana 3 da semana 8 e 9, que seria a 3 e a 4 da primeira semana, vai ter a O. E ao término nós teremos a avaliação presencial. E por fim, aqui desse slide nós temos, né, a semana 11, 12 e 13, também das disciplinas E e F, que é semelhante ao que nós já passamos aqui. E por fim, aqui nos slides em roxo nós podemos ver os estudos orientados de recuperação. Então, em um primeiro momento acontecerá os estudos orientados da disciplina A e B, aí depois, em um outro momento, da disciplina C e D, e por fim, da disciplina E e F. Então, os estudos orientados acontecem ao término de estudo de todo o módulo. Já falamos até aqui da estrutura dos momentos presenciais. E os momentos à distância, vocês sabem a que é destinado? Pois bem, os momentos à distância são reservados aos estudos à distância, onde acontecem o uso das aulas virtuais das disciplinas, uso de fórum de discussão de conteúdos propostos, acompanhamento dos estudos pelos professores mediadores à distância, motivação dos cursistas pelo professor mediador à distância e realização de avaliações online e autoavaliação pelos cursistas. Também acontece um momento de interação e interatividade, onde terão a oportunidade de estabelecer uma relação virtual entre colegas e possibilitar o aprendizado. Outra questão importante e que vocês devem conhecer profundamente são os instrumentos avaliativos e sua distribuição de pontos. Observe como ocorre. Então, os nossos instrumentos avaliativos são avaliação presencial, no valor de 30 pontos, é aplicada após a 4ª semana de estudo, na 5ª semana. A avaliação online, ela é aplicada após a 3ª semana de estudo, isso é, na 4ª semana, e ela tem um valor de 20 pontos, ela é online, no ambiente virtual de aprendizagem, então o cursista de onde ele estiver, tendo acesso à internet, ele pode realizar a avaliação online. Aí, o outro instrumento avaliativo que nós temos são as atividades práticas. Como eu já disse nos slides anteriores, elas estão dispostas na 2ª e 4ª semana de estudo de todas as disciplinas. E são específicas de cada disciplina de estudo. E cada uma tem um valor de 10 pontos. Se o professor postar apenas uma, então o valor será de 20. Mas se ele posta duas, uma na 2ª semana e uma na 4ª semana, cada uma vale 10 pontos. E não mais do que 20 pontos, tá bom? Além disso, nós temos a participação nos fóruns de discussão no ambiente virtual, que tem o valor de 10 pontos, e nós temos a participação nas atividades propostas pelo professor com mais 10 pontos. Então, se o aluno participa da aula presencial e das discussões que acontecem em sala de aula, ele pode também ser pontuado em até 10 pontos. E aí, essa participação nos fóruns e a participação na sala de aula, 10 e 10, somam 20 pontos. E por fim, nós temos a autoavaliação. O cursista, ao término dos estudos de uma determinada disciplina, ele vai se autoavaliar como foi o seu desempenho dentro daquela disciplina. Temos critérios e ele vai se autoavaliar dentro de alguns critérios, se pontuando em relação ao estudo daquela disciplina, podendo atingir 10 pontos. Aí o cursista soma 100 pontos, que é a distribuição total de pontos que os cursos da Rede ETEC Brasil, dos estudos do SEAD e FMG oferecem. Vejamos mais detalhadamente a distribuição dos pontos. Então, nesse novo quadro aqui, nós temos todos os instrumentos avaliativos, a avaliação presencial, sendo de maneira presencial, a sua modalidade. A pontuação é de 30 pontos. Quem elabora a avaliação é o professor formador. A execução é o professor mediador presencial. Então, quem aplica é o professor mediador presencial. E o registro da pontuação é feito pelo professor mediador à distância.
A avaliação online, a modalidade dela é à distância, como eu já disse, é de onde o cursista estiver, tendo acesso à internet, podendo acessar o ambiente virtual. A sua pontuação é de 20 pontos. A elaboração também é por conta do professor formador. E a execução de aplicação pode ser tanto pelo professor mediador presencial, quanto pelo professor mediador à distância. Quem registra também é o professor mediador à distância. Nós temos as atividades práticas. Ela é presencial, no valor de 20 pontos, né, na segunda semana, e na quarta semana 10 e 10 pontos para cada semana. Quem elabora também é o professor formador. Quem executa é o professor mediador presencial, pelo fato de acontecer aí com você, que é o mediador presencial. E quem registra no diário é o professor mediador presencial. Participação nas atividades propostas em sala de aula e participação nos fóruns de discussão no ambiente virtual. Ela pode ser presencial quando for na sala de aula e à distância quando for relacionado aos fóruns de discussão no ambiente virtual. Então, 20 pontos, essas duas atividades aí. Quem elabora é o professor formador. Quem executa, quando é presencial, as propostas de sala de aula, é o professor mediador presencial. Quando for participação nos fóruns, é o professor mediador à distância. E quem vai registrar é o professor mediador presencial, por meio de uma planilha que é encaminhada por todos os coordenadores de professor mediador, que depois você encaminha para o professor mediador à distância, e ele fará o registro da participação dos cursistas em sala de aula no Diário Oficial, juntamente com a nota de participação nos fóruns. Estejam atentos agora para as formas de recuperação, além do processo avaliativo explanado anteriormente. Ao término do módulo, caso o cursista não consiga a pontuação mínima para aprovação em uma ou mais disciplinas, no processo avaliativo regular, o mesmo terá a oportunidade de realizar os estudos orientados de recuperação, o EOR. Ele é composto por um trabalho no valor de 40 pontos e uma avaliação online no valor de 60 pontos. O cursista que não obtiver 60% da nota nos estudos orientados de recuperação, o EOR, necessários à superação da dificuldade de aprendizagem evidenciadas no desenvolvimento do conteúdo das respectivas disciplinas do módulo anterior, terá os estudos individuais de dependência que acontecerá no módulo seguinte, sob a forma de estudos individuais. O processo avaliativo se dará por meio de uma atividade avaliativa de 30 pontos, uma avaliação online 30 pontos e uma avaliação presencial no valor de 40 pontos. Ainda assim, se o cursista não atingir a média necessária para aprovação nessas disciplinas, terá a oportunidade, ao término dos 4 módulos, ao repercurso, oportunizando ao mesmo que obtenha a média para aprovação e certificação no curso em estudo. Após a explanação das questões metodológicas, estruturais e pedagógicas dos cursos técnicos, cabe informar que, para que o aluno seja certificado ao final dos cursos, é preciso o cumprimento e aprovação com rendimento superior a 60 pontos em todas as disciplinas ofertadas, frequência mínima de 75% em todas as disciplinas estudadas, cumprimento da carga horária total da prática de formação profissional, entrega de toda a documentação exigida no ato da matrícula, apresentação do certificado de conclusão do ensino médio para os alunos que realizaram o curso técnico concomitante ao ensino médio. Pedimos que façam a leitura do projeto político-pedagógico do seu curso. Ele o ajudará a compreender melhor o que aqui foi exposto. Então, pessoal, chegamos ao final de nossa conversa. Esperamos que as dúvidas tenham sido dirimidas. Caso não, entre em contato com os coordenadores de professor mediador de seu curso. Todos estão à inteira disposição de vocês. Desejamos sucesso no trabalho e alertamos para o fato de que o bom êxito dependerá muito da dedicação, comprometimento e empenho de vocês. Bom trabalho e fiquem com Deus.